Em um mundo onde nós somos incentivados a destacar a nossa imagem, que lugar ainda resta para a modéstia? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre modéstia. E não será modéstia no vestir, porque muitas vezes a gente fica muito preso a essa temática, mas sim aos outros tipos de modéstia que existem. E sim, pessoal, existem vários tipos de modéstias que deveriam ser muito mais explorados do que apenas o vestir. Vamos lá, é importante saber se vestir, se apresentar, mas hoje eu quero falar sobre a modéstia comportamental. O quanto nós sabermos sermos humildes e simples vai refletir o amor, o respeito por Deus e pelos outros. E entender isso é um passo extra que muitos cristãos precisam entender para ter uma caminhada com Cristo melhor e propagar, sim, porque tudo que nós fazemos devemos levar a glória de Deus para todos que estão ao nosso redor. Então, se você ficou curioso, vem comigo, eu quero falar com você sobre esse tema. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Aqui nesse canal nós temos vários vídeos falando sobre diversos temas. Te convido a que você percorra aqui e escolha aquele que mais te interessa. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre modéstia comportamental. E o que é isso? Bem, a modéstia nada mais é do que a simplicidade. Nós valorizarmos a simplicidade, evitar a autopromoção e decidirmos vivermos de forma discreta, de forma respeitosa, mas nada disso, quando nós falamos de modéstia, tem a ver de nós nos anularmos, de nós não sabermos nos vestirmos, de nós não sabermos nos posicionarmos. A modéstia não é você ficar tudo preto e branco e nos colocarmos de forma inferior. Bem, isso é a parte mais errada quando nós ouvimos falar sobre esse assunto, é nos apagarmos, nos anularmos. Não é isso. Ao contrário, Deus quer nos usar da forma que nós somos, mas existem algumas pontas no nosso ser que precisam ser lapidadas e transformadas. Então, quando eu falo sobre simplicidade e discrição, não é nesse ponto que eu estou falando. Eu estou dizendo para nós colocarmos a nossa vida em segundo plano e que a manifestação de Deus seja, sim, a prioridade na nossa vida. E uma das formas de nós fazermos isso é por meio do nosso comportamento. E um versículo, dos muitos que existem sobre a importância da humildade, da simplicidade, nós encontramos em Tiago, no capítulo 4, no verso 6, que diz assim: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. E com esse versículo eu quero dizer que sim, você deve deixar que a sua vida reflita os valores cristãos. Você deve ter orgulho de dizer, de viver a vida cristã como um propósito de vida, para que os outros vejam Cristo por meio das suas ações, por meio das suas atitudes. Num mundo onde nós estamos repletos de pessoas com música, arte, cinema, cultura, inundados por valores tão baixos, que você seja aquele que traz a vida, a suavidade, exala a Cristo por meio das suas ações. Às vezes, sem mesmo exercer o ato verbal da fala, sem mesmo falar, você consegue por meio do seu comportamento exalar, emanar Cristo. E isso é tão forte, porque as pessoas elas começam sim a perceber que você é diferente. Inclusive, gente, tem até o versículo que diz que nós faríamos diferença, que teria diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa sim é a verdadeira modéstia cristã. As pessoas têm que entender que não tem liberdade em você para determinados tipos de conversa, que elas não vão te encontrar em determinados tipos de ambiente, que elas não vão poder falar sobre o colega do trabalho com você de forma enganosa, mentirosa, depreciativa, porque em você não há espaço. E isso simplesmente pode ser exercido pelo seu comportamento. A nossa comunicação não verbal, ela é muito forte. Um outro ponto eu gostaria de trazer é a seguinte pergunta: por que devemos viver modestamente? E de pronto já trago a resposta para vocês, porque isso sim reflete o nosso relacionamento com Cristo. Quando nós escolhemos viver a modéstia, nós estamos mostrando a nossa identidade,
o nosso valor. As pessoas entendem pelo nosso comportamento, como eu disse há pouco, que determinados assuntos, ambientes, nós não estaremos. Também, consequentemente, um outro ponto, principalmente quando a gente fala de jovem e adolescente, é mostrar também o nosso valor. Que nós não temos o nosso valor, a nossa valorização vindo de terceiros, mas que a nossa aprovação, nós temos isso muito claro, muito tranquilo, vem direto de Deus. E que, independente se a maioria, e a minha mãe dizia que eu não faço parte da maioria, vão nesses lugares, eu não vou lá e não me sinto menos por não frequentar, porque eu entendo que Cristo não está lá. Eu não me sinto bem nesses ambientes, nesse tipo de conversa, por exemplo. E fazer isso não é fazer assim, puxa, bem que eu poderia estar lá. Não, é fazer isso de forma consciente. Isso é algo que tranquilamente sai de você e você vive isso com Cristo de forma tranquila. Entende que isso é uma escolha? E isso vem de forma tranquila, com entusiasmo, é algo que você decidiu viver na sua vida. E você decidiu honrar a Deus por meio do seu autocontrole, da sua autogestão. E se você tem dificuldade de decidir, será que vou nesse lugar, frequento, converso sobre, indico para você duas perguntinhas automáticas terem na sua cabeça, senão você registra e cola no seu caderno, na parede do seu quarto. A seguinte pergunta você faça todas as vezes: isso glorifica a Deus? E estou buscando ser humilde e gentil com minhas atitudes? Quando a gente tem isso muito claro, isso vai se tornando de forma automática, e todas as vezes que isso vai acontecendo, né, de convite, de saídas, de comidas, de bebidas, enfim, o que for, isso torna muito automático e muito claro. Você já... Ah, tá, não, obrigada, não frequento esse tipo de ambiente, não me envolvo em determinados assuntos. E você entende que ali não é o lugar que você deveria estar, porque ali não glorifica a Deus. E aqui não estou dizendo que você tem que se afastar de todos, viver de forma isolada, não sendo feliz, não fazendo as coisas que você gosta. Aqui estou falando sobre atitudes e comportamentos modestos que nós devemos ter para glorificar a Deus e as pessoas se sentirem atraídas por Cristo. Não é você se tornar um cristão chato, ranzinza, que não participa de nada. Há coisas que nos convém e nós vamos participar com alegria, mas tem que haver a distinção entre você e aquele ímpio do seu trabalho, entre você e aquele ímpio da sua escola. Um outro ponto para você entender sobre a modéstia comportamental é que ela gera um testemunho, que as pessoas podem sim ver a Cristo por meio dos nossos atos, por meio da nossa humildade, por meio da nossa gentileza, da nossa simplicidade. As pessoas vão se achegar de forma prática falando sobre esse assunto, né? As pessoas podem chegar até você e querer conversar com você. Ouça mais essas pessoas, esteja mais atento à necessidade dos outros, que as suas redes sociais edifiquem, inspirem o próximo nos relacionamentos interpessoais, que você seja respeitoso, generoso, tratando os outros com gentileza e educação. Isso é o básico, tendo sempre em mente que isso é um reflexo do nosso comportamento, do nosso conhecimento com um propósito de vida para as outras pessoas conhecerem mais o nosso Deus. Porque tudo exala Cristo na nossa vida. Por isso que eu te convido, meu amado ouvinte, que tudo em você transpire Cristo, exale Cristo e que seja um convite para as outras pessoas. E por mais que não haja uma conversão em massa onde você esteja, independente disso, que você seja a luz, que você seja o caminho, que facilita o caminho a Cristo e não aquela pessoa que impede que outras venham até Deus. E se nós temos um mundo que valoriza a fama, valoriza a aparência, que você tenha no seu coração a intenção de refletir o amor de Cristo a todos. Para finalizar esse assunto, eu quero deixar uma frase de reflexão que diz bem assim: a verdadeira modéstia é um espelho de nossa fé e um testemunho do amor de Deus. Então eu te convido para que você viva esta vida que você possui, com a intenção de glorificar a Deus, cada atitude que você tiver enquanto você respira. Aceita esse desafio? Então sirva a Cristo com a intenção de propagar o evangelho dele também por meio da modéstia comportamental. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Não esqueça de curtir, deixar um comentário e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!